Olá, alunos e alunas, sejam bem-vindos a essa aula, onde começaremos a falar sobre o estudo da termoquímica. E nesta aula abordaremos uma introdução geral a este estudo, a este ramo da química. Bom, e no que consiste aí o estudo da termoquímica dentro da fisicoquímica? Nós precisamos de ver que, antes de tudo, esta área da química aí, ela vai estudar valores de energia de uma reação. Esta área é interessante porque é uma área de estudo que rege várias leis do universo, desde o seu surgimento até os seus dias atuais. Isso porque cada reação, para que cada reação aconteça, essa reação precisa de estar associada a valores de energia. Outro fato interessante aí sobre estarmos falando de energia é que o homem ele sempre buscou aproveitar diferentes formas de energia e o aproveitamento dessas diferentes formas de energia sempre deu-se, com cada tempo, cada época, proveniente de diferentes fontes de energia, ou seja, proveniente também de diferentes fontes até de reações. Nós vamos ver que desde as primeiras máquinas térmicas que eram movidas a carvão, até os dias de hoje em que se ainda faz uso do petróleo. Nesse sentido, retornando aí, se nós partimos do pressuposto que o estudo da termoquímica dentro da fisicoquímica vai estudar valores associados à energia e que nós vamos retratá-la aqui dentro desse estudo como uma forma de calor, isso muitas vezes aí vai poder nos remeter a uma ideia de temperatura. Por quê? Embora essa temperatura seja uma grandeza operacional, o nosso calor aqui retratado dentro do estudo da termoquímica será pensado novamente como forma de energia. Por sua vez, aí, essa energia que nós estamos nos referindo dentro da termoquímica, que retrata o calor, será chamada de entalpia. Portanto, aí para grandezas físicas, nós poderemos ter valores associados à temperatura, calor, energia e aspectos químicos envolvendo a termoquímica por trás desse estudo, nós poderemos destacar reações como as reações de combustão, que são reações muito valiosas e vão aparecer com bastante frequência dentro desse estudo, transformações, mudanças de fase. Então, é importante por quê? Porque nós vamos ver que há uma classe, um grupo de reações, um grupo de acontecimentos que envolvem a produção de calor, a liberação de energia, e outro grupo de reações que envolvem a absorção, a tomada de energia, como, por exemplo, numa transformação onde nós temos a água em seu estado líquido passando para o seu estado gasoso de vapor. Um bom ponto de partida também para começarmos a falar nesse estudo aí é definir que, se estamos falando de reações químicas envolvidas com o aspecto de energia relacionada a esses processos, nós podemos dizer que diferentes tipos de materiais fornecem diferentes tipos de energia. Basta imaginar que, se nós formos abastecer um veículo, ou abastecer o nosso corpo para que ele desempenhe as funções vitais necessárias, nós temos aí diferentes opções, tanto para um veículo, onde nós podemos optar por gasolina ou etanol, quanto para o nosso corpo, onde nós podemos optar por comidas com mais ou menos calorias. E o que irá aí diferenciar, o que vai diferenciar cada uma dessas escolhas? O potencial
ou poder calorífico que essas coisas nos oferecerão. Nós sabemos aí que, no primeiro caso, a gasolina ela oferece um maior poder de combustão do que o etanol. E que no segundo caso aqui nós sabemos que ingerindo alimentos com maior quantidade de calorias, nós estaremos obtendo também maiores reservas energéticas. Visto isso, nós já vamos poder dizer que a nossa alimentação, por exemplo, ou uma outra reação química qualquer, vai ter relação com aspectos energéticos que, por sua vez, vão necessitar de valores associados à energia. Por exemplo, aí é muito comum nós encontrarmos nos alimentos os rótulos nutricionais onde há contido a informação do seu poder calórico, do poder calórico do alimento. Ou seja, o quanto de energia esse alimento vai me fornecer. E esse aí já é um outro bom ponto de partida para esse caso, pois aí a gente vai começar a definir que determinados, então, valores de energia precisarão estar relacionados com as grandezas físicas, que uma delas é a caloria que nós encontramos no rótulo dos alimentos. Veja aí que, então, é muito comum nós encontrarmos a seguinte notação. Por exemplo, caloria, onde 1000 calorias corresponderia aí a 1 quilocal. Então, nós encontramos estes valores associados à energia nos alimentos, ou seja, já está no nosso dia a dia esses valores e que nós podemos tratar ele como grandezas associadas dentro do estudo da termoquímica. É importante ver também que esses valores podem vir expressos em caloria ou joule, que possuem a sua devida correspondência, de modo que esses valores aí, nós vamos ver que uma caloria é aproximadamente 4,19 joules. Então, são valores associados à energia. E, por sua vez, esses valores também estarão relacionados com o sentido termoquímico que nós queremos dar ao estudo que nós estamos fazendo. Para darmos uma introdução um pouco mais detalhada aí sobre a energia necessária ao funcionamento do nosso processo vital, ou seja, ao fato de estarmos relacionando, seja a nossa alimentação, ou seja, a necessidade de combustível para realizar o processo de combustão, acionamento de uma máquina térmica, estes dois aspectos, eles diferenciam-se muito poucos do ponto de vista energético. Isso porque ambos vão ter em comum valores de energia associados, que é o que nós comentamos. Mas o que nós vamos ver é que, a partir desse momento, é que a constituição de diferentes tipos de alimentos, assim como seria a constituição de diferentes tipos de combustíveis, possuem diferentes poderes de energia, poder calórico envolvido, capacidade de fornecer energia. Basta pensar aqui em que entre os 3 tipos de representação aqui de fontes de energia, vamos dizer assim, cada um deles oferecem diferentes valores de energia. Basta fazermos aí a observação que dentre dessas 3 aqui, nós podemos ver que as gorduras oferecem maiores quantidades de energia por grama consumida. Assim como uma máquina ou um motor, neste caso, nós queremos retratar assim, o corpo humano ele é o resultado de um saldo energético. Ou seja, tudo aquilo que nós consumimos, ele vai corresponder a um somatório de energia que nós precisamos gastar, mais a energia que nós armazenamos. Se nós gastamos menos do que nós introduzimos, a energia introduzida fica armazenada como reserva energética nos tecidos adiposos.
Vale lembrar aí também que no estudo da termoquímica, este balanço energético que acontece, assim como o corpo humano, ele vai depender dos estados finais e iniciais que acontecem numa reação. E aí muito se assemelha com esse aspecto apresentado aqui, uma vez que isso vai definir o que é a diferença entre uma reação que precisa de energia para acontecer ou de uma reação que desprende, que libera energia para acontecer. As diferenças entre o que nós consumimos e o que gastamos podem ser calculadas se nós tivermos valores listados para cada um desses processos. Veja aí que na tabela 1, nós listamos o potencial, o valor energético fornecido para cada tipo de alimento. Já na tabela 2, nós temos aí o quanto você gasta para desempenhar determinadas atividades físicas. E aí, nesse ponto em comum, nós vamos dizer que as minhas reações químicas elas também podem ter um balanço energético, um saldo energético positivo ou negativo, o que para nossa reação vai classificar, diferenciá-las em reações que necessitam de energia para acontecer, que precisam de absorver energia para acontecer, ou reações que vão me fornecer, vão liberar energia. Então eu tenho uma reação que absorve e outra reação que libera energia. Lembrando que aí a energia que nós estamos retratando é a energia em sua forma de calor. E que este calor, por sua vez, vai ser chamado de entalpia nesse estudo. Agora, puxando um pouco mais esse assunto, trazendo mais para o campo da química, o que eu quero dizer aqui é sobre a energia relacionada aos processos. O que nós vamos ver, nós vamos dizer é que diferentes fontes de energia fornecem diferentes finalidades para cada uso. Ou seja, se a gente tem um determinado tipo de processo que seja necessário acontecer esse processo, ele vai fazer uso de diferentes fontes de energia que adequem, à sua necessidade, ao seu uso. Basta a gente ver aí na imagem, onde nós discutimos lá do exemplo anterior, em que eu tenho diferentes tipos de combustível, como o etanol ou a gasolina, nós sabemos que eles oferecem diferentes poderes de combustão, assim como seria para um alimento. Um alimento fornece também diferentes fontes de energia, mais ou menos capacidade de energia. Já em um outro processo, aqui como um processo de cozimento, esse processo de cozimento ele necessita, para que o alimento cozinhe, ele necessita de calor. Que também, para que esse processo de cozimento ocorra, ele também dependeu de um outro processo, que é a combustão do gás. Então, nesse ponto em comum, o que nós queremos dizer é que há diferentes formas de energia para cada um de diferentes processos. E todas essas formas de energia, neste caso, podem ser relacionadas aos aspectos termoquímicos, ou seja, energias provenientes de reações. Como nós vamos falar muito sobre reações de combustão em geral, nós vamos dar um enfoque aqui, baseando nisso, nós já estamos tratando da questão de combustíveis, porque nós já vamos dizer que essa aí é uma reação clássica dentro do estudo da termoquímica, porque são processos caracterizados por terem finalidade de fornecer calor, fornecer energia. Então, assim como existem diferentes tipos de processos que vão depender de diferentes fontes de energia, também existem dentro dos combustíveis diferentes tipos aí de substâncias que vão ser utilizadas para cada uma da finalidade. Cada uma, claro, com o seu objetivo aí respectivo. Nós temos aí, então, representadas moléculas de combustíveis. A primeira
é a do etanol, a segunda é do isoctano, de uma molécula do isoctano, compostos aí da gasolina, e o terceiro é a molécula do gás hidrogênio, né, conhecido por ser combustível de foguete. Então, o que nós já podemos associar aí é que a cada combustível ele também relaciona-se com o desempenho desejável para cada tipo de uso. Outro enfoque também interessante que podemos dar às reações clássicas de combustão é que como nós podemos aproveitar este processo, seja ele para a produção de calor, aqui como na primeira imagem, né, que nós podemos nos aquecer em uma fogueira, ou mesmo, né, ao mesmo tempo ainda, fazer o uso desse calor para cozinhar um alimento. Nestes dois casos aí, onde há o processo de combustão, tanto aqui na combustão da lenha, da madeira, e aqui na vela, que é constituída da parafina, nós podemos dizer, né, que nesses dois casos, o material aqui utilizado na combustão da vela foi a parafina, e no primeiro foi a lenha, né, a madeira. E assim como no slide lá anterior, onde nós vimos os diferentes tipos de combustível, e agora nesse slide, é que todos têm em comum o fato de serem combustíveis. Ou seja, eles partem ali de um ponto de vista da definição de combustível, que seria qualquer substância que ao reagir com o oxigênio libera energia. Então nós já estamos falando aí de processos relacionados à liberação de energia. Outro fato agora, se nós quisermos partir, né, uma abordagem ao que de fato acontece com os processos de fornecimento de energia, ou processos que relacionam-se com a absorção de energia, é dizer aí, por exemplo, para esses fenômenos de acontecimento da natureza, ligados à natureza, que podem ser escritos, né, através de uma linguagem química. Então, o que nós queremos dizer aqui é, por exemplo, através dos processos de mudança de fase. O que eu quero dizer é que, veja que nós temos na imagem central aqui um copo de água, e nós sabemos que essa água está em estado líquido. Se ela está em estado líquido e se eu desejo realizar a ela uma transformação, ou seja, se eu quero, neste sentido aqui da minha seta, passar ela para o estado de líquido, para estado de gás ou vapor, o que eu preciso de fazer com essa água? Eu preciso de fornecer energia. Então, o que nós podemos dizer é que o processo de transformação de líquido para gasoso é um processo que necessita de receber energia. E se ele precisa de receber energia, aí eu tenho uma transformação relacionada com a absorção de calor. E se eu tenho, nesse sentido que nós estamos vendo, de um estado de menor energia para um estado de maior energia, visto que o estado gasoso ou vapor recebeu energia, então ele está em um estado excitado, né? As moléculas de vapor estão em estado excitado, um estado de maior energia. Portanto, o que eu estou dizendo é que, nesse sentido aqui, da esquerda para a direita, eu tenho processos que necessitam de recebimento de energia, de receber calor. Assim como um gelo que está no estado sólido, para ele passar para o estado líquido, para ele derreter, ele precisa de receber calor. Então, basta tirá-lo, por exemplo, do freezer, que ele passa para o estado líquido, né? Ele começa a se fundir. Ou seja, nesse sentido direto, o que eu tenho é uma absorção. Então, dos dois lados, eu tenho uma absorção. O que do contrário, né? No sentido contrário, ou seja, de gasoso para líquido e de líquido para gasoso, o que eu teria era uma liberação da energia recebida. Basta a gente pensar aqui para o meu modelo aqui, onde ele está sendo aquecido, onde ele está recebendo calor, ele está com um nível de energia maior e que para ele retornar a um estado líquido, para ele se condensar, ele precisa de liberar este calor, ele precisa de perder este calor. Então, o processo inverso, ele lida, né, com a liberação. O que eu quero dizer é que, se nós formos comparar os estados de energia,
nós teremos aqui esses 3 estados, claro, considerando aí a substância água, os estados sólido, líquido e gasoso. E se eu for elencar esses 3 estados em um gráfico onde eu quero representar a energia, eu já sei que o meu estado gasoso é aquele que precisou de receber mais energia para acontecer. Então, portanto, ele está em um estado de maior nível de energia, gasoso. Sendo que no estado intermediário de energia, nós teremos a água no estado líquido. E por fim, no estado de menor energia, e quando nós falamos de energia, nós estamos falando dentro do aspecto de valores associados a recebimento, fornecimento de energia, nós estamos lidando com o sólido que terá o menor nível de energia aí associado para ele. Veja que para esta transformação, se nós queremos equacioná-la, escrevê-la através de uma equação, algo que use uma escrita química, nós vamos dizer que há uma relação entre liberação e absorção de energia, ou calor, neste caso, e que este calor aqui já aparece sendo expresso nas grandezas físicas em comum que nós tínhamos lá para os nossos alimentos, uma vez que esses são valores aí de energia. Então, o que nós escrevemos anteriormente é que se eu tenho um estágio intermediário líquido, um estado de maior energia que está gasoso e um estado de menor energia que está sólido, para eu passar, por exemplo, de líquido para gasoso, eu preciso de necessariamente absorver. E qual o valor necessário para essa absorção? 44 kJ por mol de água. Ou seja, 1 mol de água são 18 gramas. E sendo esse 1 mol, se eu tiver uma quantidade de 18 gramas de água, eu vou precisar necessariamente 44 kJ. Então veja que a partir desse momento, a coisa já passa a tomar um caráter mais químico. Eu estou relacionando quantidades molares, quantidade da substância que eu tenho, com a quantidade necessária de calor para que ocorra essa transformação de líquido para gasoso ou de sólido para líquido, onde a quantidade de calor é menor do que líquido para vapor, líquido para gasoso, e do caminho contrário, lembrando que se eu quero fazer o retorno a esses estados, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que liberar, perder o calor recebido. Então, eu tenho 2 tipos de energia associadas aos meus acontecimentos. Uma forma de energia onde ocorre sua liberação e outra onde ocorre a absorção. Nós já falamos, então, agora eu acredito que tenha ficado claro, em termos de absorção de energia, reações que absorvem energia. E também retratamos lá as reações que liberam energia, como as reações de combustão. O que nós agora precisamos voltar a falar um pouco novamente é discutir melhor essas reações de combustão, porque já foi comentado que são reações interessantes, do ponto de vista energético para a termoquímica. O que nós precisamos de entender é o perfil, a cara de uma reação de combustão. Seja uma reação de combustão aqui ou qualquer outra reação, todas vão ter que ser representadas, qualquer reação, não só de combustão, através de um equacionamento que sempre contenha o lado dos reagentes e o lado dos produtos. Então, o que são reagentes? São aqueles que reagem. E eles reagem para formar os produtos. Ou seja, produtos são aquilo que é produzido. Então, meu produto ele tem que estar ali localizado após a seta. E os reagentes antes da seta. O que acontece aí numa reação de combustão? O que nós podemos nos perguntar aí é de onde vem a energia ou o calor aí de uma reação de combustão, já que ela libera calor. Se nós tentarmos olhar de maneira mais simplificada essa reação, nós vamos ver que para essa reação o calor foi produzido, houve liberação de calor. Então, o calor, se ele foi produzido,
ele deve estar, de certa forma, associada ao lado dos produtos, já que ele foi liberado, foi produzido. De acordo aqui com o que nós vamos ver nesse equacionamento de forma mais simples, é que os reagentes necessários para essa reação de combustão, eles necessitam, toda reação de combustão vai necessitar de um material combustível, que neste caso aí é a madeira, e de um material comburente, que é o oxigênio. Toda reação, então, de combustão, do ponto de vista químico, precisa de um combustível e de um comburente. Do outro lado da seta, nós teremos como produtos aí o gás carbônico, que é o CO2, e água, Este é o aspecto clássico de uma reação de combustão. Mas veja que aqui aparece representado o calor. Nós sabemos que o calor não é matéria. Num equacionamento clássico de uma combustão, ele não deve aparecer. Nós só colocamos ele ali para demonstrar o aspecto termoquímico dessa reação, porque ela envolve calor liberado, e se envolve calor liberado, este calor pode vir aí, deveria vir relacionado do lado dos produtos. O mais correto é isso. Mas, enfim, toda essa produção de energia aí, toda essa reação de combustão, ela vai ter esse perfil, onde eu vou conter um combustível, mais o oxigênio, que é o meu comburente, com a produção de CO2 e água. E esse exemplo específico, nós utilizamos aqui a madeira como combustível. Nós não representamos aqui necessariamente uma fórmula, uma estrutura para a madeira, uma estrutura química para a madeira, mas como em se tratando de combustível, poderia ser o etanol, a gasolina, a parafina, entre outros materiais combustíveis. Aí, em todos esses casos, nós chegamos a um ponto em comum que nós precisamos enxergar, que já enxergamos, claro, que há uma relação entre liberação ou energia, mas nesse caso nós precisamos de ver que para essas reações onde houve a liberação de energia, no caso da combustão, de onde vem a energia necessária para que esse processo, para que ocorra esse processo, ou seja, de onde veio a energia liberada em uma reação de combustão. A energia, claro que foi liberada, ela estava contida nos reagentes e foi liberada quando eles se transformaram em produtos. Isso também vai nos permitir concluir, de acordo com o que nós já vimos, que cada substância apresenta um conteúdo de energia, que nós estamos chamando de entalpia. Essa entalpia é relacionada pela letra H. Então, diferentes substâncias fornecem diferentes quantidades de energia. As energias estão contidas nas ligações entre os átomos de cada substância. Outra coisa interessante sobre o ponto de vista de energia, e nós estamos agora retratando como entalpia, é que não se conhece aí nenhuma maneira de determinar o conteúdo de energia. O que nós realizamos na prática é medir o quanto varia a entalpia, através da variação da entalpia, representado pelo símbolo ΔH. Todo delta, seja em física, em matemática, todo delta tem um valor, um aspecto, que é a diferença entre um estado final menos um estado inicial. É o que nós estamos falando, que não se mede aqui o estado final e não se mede o estado final. O que se mede é a variação, o que houve aqui entre esses intervalos, entre uma reação. Isto aí será um ponto de partida para passarmos a compreender o que nós chamamos aí de processos exotérmicos e endotérmicos, ou seja, as nossas reações passam agora a terem esses nomes. Uma reação exotérmica é aquela que libera calor. Exo significa para fora, houve liberação de calor. Lembre-se que naquele exemplo das reações de combustão, que são uma reação clássica de natureza exotérmica, nós tínhamos calor do lado relacionado, ao lado dos produtos.
Então, genericamente, nós temos aqui um reagente A formando, se transformando em um produto B, e ao sofrer essa transformação, ele libera calor. Calor é produzido. Se calor é produzido, calor é liberado, então esse processo é exotérmico. Diferente de um processo endotérmico. Veja aonde aparece o calor aqui num processo endotérmico. Ele aparece do lado dos reagentes. Ou seja, para que minha transformação do meu reagente passe para o estado B, se transforme em produto B, ele necessitou de absorver calor, ele necessitou de interagir com o calor. Então, o processo endotérmico, eu represento a adição de calor, recebimento de calor. Uma vez que para qualquer processo, qualquer equacionamento, eu vou ter o lado dos reagentes se transformando no lado dos produtos, eu tenho, então, apenas dois tipos de reação observando o aspecto termoquímico. Eu tenho o processo exotérmico, que me libera calor, me libera energia, e o processo endotérmico, que absorve calor. Mas o sentido da seta é um só, ele parte do reagente para o produto. Se eu digo, então, que eu tenho um estado inicial associado ao lado dos reagentes, ou do meu reagente, esse estado é o estado inicial. Toda vez um estado inicial, ele remete ao lado dos reagentes, o início da reação. Por sua vez, o lado dos produtos vai me remeter a um estado final. Então, portanto, se é final, aqui eu tenho o estado final e aqui eu tenho a formação do meu produto. O que eu quero dizer nesse gráfico é que, veja, se nós dimensionarmos aqui um estado de energia, o que aconteceu para o meu reagente aqui no estado inicial se converter neste produto final aqui, B, ou se nós chamarmos aqui de A e de B também. Ele teve que, em um sentido de energia, receber um salto, adicionar energia a ele. Então, se houve, neste caso, deste diagrama aqui simplificado, uma elevação do nível de energia para o meu produto, eu digo que essa reação se procedeu de maneira endotérmica, com adição de energia. Por outro lado, se eu quero dimensionar aqui, listar os meus reagentes e meus produtos, também nesse diagrama simplificado de energia, eu vou chamar aqui o meu estado inicial do meu reagente, no início, e ele vai passar para um produto que está em quê? Em menor nível de energia comparado ao meu reagente. Ou seja, o meu estado final tem um menor nível de energia. Portanto, para esse meu reagente se converter para este produto, ele teve que proceder de que maneira? Perdendo energia, diminuindo sua energia. Então, se ele diminui de energia, essa energia é liberada na forma de calor. Então, liberação, liberada aí, energia, liberado calor. Um aspecto matemático agora que nós vamos abordar para isso é definir valores associados a isso. Então, só quero mostrar isso matematicamente uma vez, o que vai acontecer para a gente compreender. Depois que nós entendermos esse sentido, nós não vamos precisar fazer a análise mais desses gráficos. Basta só a gente entender o porquê. Então, eu trouxe mais detalhado aqui o gráfico. Neste caso, nós vamos começar pelas reações exotérmicas. E o que nós vamos ver é que, como essas reações exotérmicas elas acontecem procedendo, liberando calor, a entalpia de um produto vai ser a menor que a do reagente. Nós já escrevemos isso no slide anterior, onde nós abordamos as reações exotérmicas. Este gráfico aqui só está mais detalhado. O que eu preciso de lembrar na reação exotérmica? Que eu libero calor. Ou seja, o meu estado A, para chegar ao estado B, lembrando que esse meu A eu também posso chamar de reagente, o meu B eu posso chamar de produto, ou posso chamar o meu reagente de estágio inicial e o meu produto de estágio final da minha reação. Veja aqui que há o valor associado àquele que nós falamos
no começo do ΔH, da variação da entalpia. E o ΔH considerado para uma reação exotérmica, ele é menor que zero. Ser menor que zero significa ser negativo. Por exemplo, -1, -2, -3. E por que que isso acontece? Vamos explorar melhor este gráfico aqui dessa entalpia, né, desse produto aqui de uma reação exotérmica. Imagine que eu tenho aqui A, o meu estágio inicial. Então, eu tenho A e eu tenho aqui B, o meu estágio final. O meu produto e A, o meu reagente. O que é um ΔH? O ΔH é sempre qualquer variação, um H final menos um H inicial. Só estou falando do ΔH, mas qualquer variação é final menos inicial. E aí o que interessa é como é o estágio final e como é o estágio inicial para determinar esta variação. Veja aqui que eu também posso dizer que o meu ΔH, se associado a um fator final, ou seja, a fase final da minha reação, ele está associado a B, porque é para onde prossegue a reação, né? A reação ela prossegue no sentido de formação dos meus produtos. Então, se B é o meu produto, eu tenho aqui relacionado a B um valor de HP. E se eu tenho um outro estágio inicial, e esse estágio inicial é A, esse A está relacionado ao nível de energia relacionado ao reagente, ao estágio inicial. Então, eu tenho uma entalpia do reagente. Isso vai facilitar nossa visão no seguinte sentido. Imagine que, matematicamente, eu chute aqui um valor arbitrário como sendo 10. E aqui eu chute um valor arbitrário como sendo 2. Veja aqui, eu coloquei qualquer valor, mas esses valores são condizentes aqui com o gráfico que nós estamos relacionando. Porque eu estou dizendo que se HP está nesse ponto do eixo desse gráfico aqui, eu digo que ele tem que ser menor que 10, já que ele está abaixo. Então, eu posso dizer que ΔH sendo HP menos HR, eu vou ver que HP é quanto? 2. E HR é quanto? 10. Vou ver que o meu ΔH, a variação da entalpia, é 2 menos 10, que vai me dar menos 8. Um valor matemático aí, pode ser menos 8 kJ, joule, calorias, qualquer um desses valores. Mas o que eu quero chamar a atenção é com relação a este valor. Nós obtemos um valor com símbolo com sinal negativo, o que vai de encontro ao fato do ΔH de uma reação que é exotérmico ser negativo, ou seja, diminuiu, né, perdeu o calor, liberou o calor. Então, um sinal negativo, exotérmico. Eu vou precisar de fazer essa análise toda vez? Não, basta eu olhar agora o sinal, eu já sei que esse sinal é característico de uma reação exotérmica e que toda reação exotérmica terá esse perfil aí se eu for procurar explorar um gráfico. Se eu tenho uma reação exotérmica que é desse jeito, o que eu vou ter para uma reação endotérmica? Exatamente o contrário. Veja que é como se esse gráfico fosse espelhado. Numa reação endotérmica, o meu estágio inicial, relacionado ao reagente, agora está em um nível menor de energia e que para ele passar para o estágio B, um nível maior de energia, o que acontece com a energia? Ela aumenta, então eu precisei de o quê? De adicionar energia. Adicionar energia está relacionado a um sinal positivo, um sinal de adição. Então, se está relacionado a um sinal positivo, o meu ΔH é maior que zero, um ΔH positivo. Veja que matematicamente, se eu quiser abordar isso, eu vou de novo chutar esses valores aqui como sendo valores arbitrários. Vou dizer que aqui em cima é 10 e aqui embaixo é 2. Como se calcula um ΔH, né, a variação de entalpia de uma reação? Ela é sempre a entalpia final, que é a entalpia de um produto, menos a entalpia inicial, que é a entalpia de um reagente. Quanto seria o ΔH relacionado ao meu produto? Veja que agora o meu produto é B e o meu produto está associado a um nível de energia maior, na faixa de 10 aqui que nós colocamos, menos a entalpia do meu reagente, que está associada aqui
a uma faixa de energia da ordem que eu coloquei aqui de 2. Então, meu ΔH agora é 10 menos 2, 8. E esse 8 é um valor positivo. Portanto, vai de encontro aqui à característica de um gráfico que tem, né, uma reação caracterizada por ser endotérmica. Ou seja, um sinal positivo é de uma reação endotérmica. É uma reação que, se para passar de A para B, precisa de haver um ganho de energia, né? Um aumento de energia entre os estados finais e o estado inicial. Se houve ganho de energia, houve adição de energia. Adição de energia, sinal positivo. Nós terminamos dizendo aí, nesses aspectos, resumindo, o que nós poderíamos, claro, de maneira bem simplória, dizer que para uma característica de uma reação isotérmica, como por exemplo nós falamos da reação de combustão. Veja que se eu quero fazer um churrasco, eu preciso do meu carvão. Esse carvão, após eu queimá-lo, ele se transforma, né, vamos dizer, em cinzas, um dos produtos da queima desse carvão. O que acontece é que eu tenho carvão, que tem um alto valor energético, por isso ele é passível de sofrer combustão, e no final eu tenho um produto de menor energia. Então aqui eu tenho como se fosse o carvão, né, o inicial, e aqui a cinza. O que acontece agora com essa cinza? Ela não consegue mais sofrer combustão. Então ela não me serve mais para um processo neste sentido, para aplicar, para eu remover energia disso. Ou seja, eu tenho um reagente inicial, que seria o carvão, claro, e um produto associado aí a um produto de menor energia, que não sofre mais combustão. Por quê? Porque o calor já foi liberado. Agora, se eu quero dizer também para um aspecto, para evidenciar uma reação endotérmica, eu vou colocar aqui o exemplo de novo da água, onde eu tenho a transformação dela de líquido para vapor, que ela necessitou de passar de líquido para vapor a adição de calor, receber calor. Portanto, evidenciado aí uma transformação endotérmica. Entretanto, este exemplo aqui está mais associado a um fenômeno de ordem de natureza física do que um fenômeno de ordem ou de natureza química. Mas há também outros exemplos que nós vamos abordar, onde reações de fato propriamente químicas vão necessitar de receber calor. Por fim, nós vamos terminar esta introdução retomando as características exotérmicas e endotérmicas, mas principalmente dar enfoque aqui a uma outra questão envolvendo uma transformação, né, um acontecimento endotérmico, onde nós vamos associar com um outro conceito. Eu disse que no exemplo que nós demos de endotérmico, por exemplo, na transformação, na mudança do estado líquido para gasoso, estaria mais relacionado a um processo de fato de ordem de natureza física do que propriamente química. Entretanto, veja que nesse exemplo que nós vamos tratar de um processo de dissolução, onde eu coloco dois diferentes compostos para serem dissolvidos em água, nós vamos analisar o que acontece aqui nestes processos. E de cara que nós já vemos aqui que envolve a questão do termômetro, assim como eu falei para vocês. Embora eu não estude necessariamente a medição desses valores operacionais utilizando um termômetro, como grandeza operacional eu posso sim registrar a medida, né, a variação entre um ganho ou recebimento de calor utilizando o equipamento termômetro. Então o que nós temos aí é dois tubos de ensaio, um com hidróxido de sódio, soda cáustica, esse da nossa esquerda, e o outro com cloreto de amônio, o da nossa direita. Nesses dois tubos de ensaio foram inseridos aí os dois termômetros. Veja que eles marcam temperaturas aproximadamente iguais, 25 e 24 graus Celsius. E nós vamos ver o que ocorre ao ser adicionado água em cada um dos casos. O termômetro da esquerda, onde está com hidróxido de sódio, registra um aumento na temperatura, enquanto o termômetro da direita ele registra uma diminuição da temperatura. Os valores marcados aí registram respectivamente acima dos 50 graus Celsius e uma diminuição que foi para 17 graus Celsius. Ou seja, a dissolução do hidróxido de sódio liberou o calor, que é exotérmico, aumentou a temperatura, e a dissolução do cloreto de amônio absorveu
calor endotérmico. O que nós podemos pensar é o seguinte: como que há algo que absorve calor para acontecer, que é o caso da dissolução do cloreto de amônio, como algo que absorve calor pode diminuir a sua temperatura, pode diminuir a temperatura? Isso está associado a este conceito aqui que nós podemos retratar de maneira bem simples. Se eu estou dizendo que acontece para uma reação química ou qualquer transformação de natureza química, nós vamos usar este modelo aqui bem simples para dizer que o que acontece dentro de qualquer sistema, ou seja, uma reação química ocorrendo dentro de um sistema, nós chamamos todo esse recipiente com o seu líquido ou sua mistura reacional de propriamente dito sistema. E esse sistema está sendo delimitado por, no caso, essa vidraria aqui, que é um becker, e as paredes dessa vidraria nós vamos chamar basicamente de fronteira. E o que permite, né, essa fronteira, o que ela representa? Ela representa uma barreira entre o meio interno, que é o sistema, lembrando que tudo isso aqui é o sistema, e o meio externo, que nós chamamos de vizinhança. O que acontece é o seguinte: algo necessitou de receber calor, como naquela dissolução. Então, se eu coloquei aqui dentro NH4Cl, o que aconteceu com a temperatura? Ela diminuiu. Ela diminuiu. E essa temperatura que diminuiu, por que se deu a diminuição dessa temperatura? Pelo recebimento de calor. Mas essa temperatura foi registrada por um termômetro, né, que mediu aí a variação, verificou que minha temperatura diminuiu, mas essa temperatura foi diminuída devido a um processo de absorção de calor. E da onde que houve um processo de absorção de calor? De toda a vizinhança, de todo o meio externo. Então, para que esse processo ocorra, se ele necessariamente é endotérmico, ou seja, se ele absorve calor, o que nós vamos ver é que é calor retirado de toda a vizinhança para que esse sistema proceda de maneira endotérmica, sendo assim o que o termômetro registra é a diminuição da temperatura de todo esse conjunto, ou seja, houve a retirada de calor da vizinhança para que esta dissolução pudesse acontecer. E, portanto, ao ceder calor, o que nós verificamos é o registro de uma diminuição de temperatura, bem característica de dissoluções endotérmicas. Para praticar o conteúdo teórico que nós vimos agora, vamos realizar os exercícios listados no volume 3 do Plano de Estudo Doutorado do segundo ano, a partir da página 56, referente à semana 1. Vamos iniciar pela atividade 1, que diz o seguinte: considere as transformações a que é submetida a uma amostra de água sem que ocorra variação da pressão externa. Então, nós temos aí processos de transformação da água e ele pergunta o que nós podemos afirmar com relação às mudanças no estado físico, que aqui estão ilustradas da forma contrária com a qual nós vimos na nossa apresentação de aula, né? Veja que aqui começa, né, no sentido do vapor de água indo para o gelo. Antes de lermos as alternativas, vamos identificar que nós já aprendemos. Veja que, se nós estamos trabalhando com a mudança da água líquida para a água no seu estado de vapor, nós já estudamos que este processo necessita de absorver calor. Então, portanto, este processo de número 2, ele é um processo endotérmico, ok? É um processo onde precisa de ser adicionado calor para que essa mudança ocorra. Do seu contrário, o processo 1, ou seja, o retorno desta água no estado de vapor para o estado líquido, é um processo reverso. Então, portanto, ele precisa de perder calor.
a condensação, ela necessita de perder calor. Então, portanto, ela é um processo exotérmico. Agora, veja que nós já estabelecemos que, no sentido 2, do sentido de líquido para vapor de água, nós temos aqui, relacionado a este processo, o mesmo sentido, que é o sentido representado pelo traço aí, pela setinha de número 4, que vai caracterizar para a gente também um processo endotérmico. O que significa esse processo 4? É exatamente o processo de fusão, de derretimento do gelo, e o gelo, que é sólido, para retornar ao seu estado líquido, para voltar ao estado líquido, precisa de ganhar calor. Então, a partir do momento que você tira o seu gelo lá do freezer, ele começa a derreter por processos de troca de calor, ou seja, ele vai ganhando calor e, portanto, vai derretendo. Veja que as duas setinhas, tanto desse sentido aqui de laranja, quanto deste sentido aqui feito de azul, possuem a mesma direção. Portanto, representam sentidos aí, para essa visão, endotérmicos. E agora, para a setinha de número 3, onde mostra o processo em que a minha água líquida vai para o estado sólido. Essa setinha possui a mesma direção da setinha de número 1, portanto, tem que ser condizente com o processo 1, ou seja, uma variação também exotérmica. O que representa esse processo exotérmico significa a passagem do líquido para o gelo, onde a minha água líquida está no estado mais alto de energia e para passar para a fase de gelo, nós temos que perder energia, perder calor. Basta lembrar daquele gráfico onde nós estabelecemos no início da aula, que é este gráfico aqui, os níveis de energia estabelecidos para cada uma dessas fases. Agora vamos para as alternativas e ver quais são os dados aí que nós podemos extrair pela nossa montagem para encontrarmos a alternativa correta. Então veja aqui, ele diz que na alternativa A, as transformações 3 e 4 são exotérmicas. Nós vimos que a transformação 3 é exotérmica, porém a transformação 4 ela não é exotérmica, ela é endotérmica, o que faz essa alternativa ser errada. A alternativa B diz que as transformações 1 e 3 são ambas endotérmicas. Não, são ambas exotérmicas. Então, portanto, a alternativa errada. A alternativa C diz que a quantidade de energia absorvida em 3 é igual à quantidade liberada em 4. São quantidades de energia iguais, uma vez que se eu tenho um processo exotérmico e um processo endotérmico, o sinal apenas muda de positivo para negativo ou negativo para positivo. Numericamente, eles são iguais, mas veja o que ele diz aqui quanto à questão de absorção e liberação de energia. Veja que ele diz na alternativa C que a quantidade de energia absorvida em 3, nós marcamos como o processo 3 sendo um processo exotérmico, um processo que libera energia e não que absorve. A mesma coisa foi feita aqui no contrário, dizendo ao contrário que em 4 ocorre o quê? Liberação. Então, em 4 ocorre liberação, 4 ocorre o quê? Ganho de energia, ok? Ocorre adição de energia, é um processo endotérmico. Na alternativa D, ele diz o seguinte: a quantidade de energia liberada em 1, que é o processo que nós assinalamos de vermelho, é igual à quantidade liberada em 3, que é o processo que nós assinalamos lá de verde. Ok, vamos analisar pelo seguinte fato. O processo 1 é um processo que libera energia. Sim, é um processo exotérmico. O processo 3 também é um processo que libera energia.
Ok, é um processo exotérmico. Tudo bem até aí? Entretanto, ele pergunta se é igual. O que nós vimos com relação a essas mudanças aqui? Vamos ver que na nossa teoria, uma observação que nós fizemos foi que é mais fácil, né, em termos de energia, o meu gelo aqui no estado sólido passar para líquido, derreter, do que ele passar de líquido para gasoso. Por quê? O fato do gelo derreter envolve uma quantidade de energia absorvida menor do que a mesma quantidade, ou seja, para uma mesma massa de água, passar de líquido para gasoso. Então, portanto, essas quantidades de energia, elas não são iguais, correto? Então, nós vamos ver aqui que para a alternativa D, o que faz essa questão estar errada, embora mesmo que o sentido apresente no aspecto contrário, essa quantidade aqui ela não é igual. Ocorre sim a liberação de energia na passagem 1 e na passagem 3, entretanto, esses valores não são iguais. O que faz aí ser a nossa alternativa correta, a alternativa E, onde diz o seguinte: a quantidade de energia, né, liberada em 1 é igual à quantidade absorvida em 2. Vamos analisar o seguinte. Em 1, nós marcamos de vermelho. É liberado em 1? Sim, é liberado em 1. Energia é liberada em 1 porque é um processo exotérmico. E a quantidade é absorvida em 2, ou seja, tem energia absorvida em 2, o processo que nós assinalamos aqui de laranja, sim, energia é absorvida em 2. E essas duas são iguais? Sim, são iguais porque referem-se à mesma transição da passagem de líquido para gasoso, né? Ou de gasoso para líquido. O calor aí envolvido a esse processo é da ordem de 44 kJ por mol, que foi o que nós vimos lá consultando, né, o material teórico, positivo ou negativo. O que nós devemos considerar aí é que se eu quero passar de líquido para gasoso, considerando os 44 kJ aí, eu tenho que esse processo ele precisa de receber calor, ele é endotérmico. Então, se ele é endotérmico, ele precisa de ter o sinal positivo. Calor precisa de ser adicionado. Para este caso aqui, mais 44 kJ. Agora, se eu preciso de passar de gasoso para líquido, ou seja, fazer o caminho reverso, esse caminho vai ser uma reação exotérmica. E, portanto, ela vai ter que apresentar perda de calor, ou seja, perda, diminuição de energia, sinal negativo. Menos 44 kJ. Então, elas são numericamente iguais, sim, se nós considerarmos para o mesmo processo, ou seja, para um processo reverso. A atividade 2 faz uma série de afirmações sobre as reações químicas em questão de liberação e absorção de calor e pede que nós apontemos aí quais as alternativas estão corretas, ou seja, mais de uma alternativa pode estar correta. Vamos analisar cada uma delas, começando a ler a questão aqui que diz o seguinte: nas reações químicas, a quantidade de calor liberada ou absorvida pela transformação é denominada calor de reação. Se uma reação é, então, item 0 aí, exotérmico, o sistema perde calor, está condizente? Exotérmico, perde calor, está condizente. E aí? A vizinhança ganha a mesma quantidade perdida pelo sistema? Sim, é um dos requisitos aí para que aconteça, para que eu verifique que ocorreu uma reação exotérmica. Portanto, faz dessa aí uma alternativa, né, uma sentença correta. Uma vez que a quantidade de calor perdido aí
se mede devido à diferença dos valores de estado final e de estado inicial. O que eu posso dizer que para um, da mesma forma, é que se ocorre um processo, uma transformação endotérmica, eu verifico que é um sistema que ganha calor. Está tudo ok. E o que ocorre com a vizinhança? A vizinhança tem que perder calor. Qual quantidade de calor? A mesma quantidade que vai ser recebida no sistema, que é pelo qual eu me oriento para relacionar aí qual a variação da entalpia gerada por esse sistema. Então, portanto, a sentença 0 e a sentença 1 estão corretas. Agora, vamos ver a sentença 2, que diz o seguinte: em uma reação exotérmica, sua entalpia final é menor do que a entalpia inicial. Logo, a sua variação de entalpia é menor que zero. Vamos aproveitar aí essas duas situações para ilustrar exatamente o que diz nessas sentenças em dois gráficos aqui. Já que a primeira alternativa refere-se a um gráfico de ordem exotérmica e aqui o segundo gráfico de ordem endotérmica. Então, vou tentar ilustrar aqui o que ocorre com a energia no prosseguimento de uma reação. O que é, no primeiro gráfico, uma coisa exotérmica? É uma coisa que libera energia. Se libera energia, o meu estágio inicial tem que estar no estágio mais alto em energia do que o estágio final. Então, aqui nós temos o final, aqui nós temos o inicial, aqui, portanto, nós temos reagente, aqui nós temos o produto. O que acontece é exatamente ao contrário. Em um processo aqui que seja endotérmico, o meu estágio, que é inicial, eles têm que estar em um nível mais baixo de energia do que o estágio final. Ou seja, para o meu reagente atingir o nível de produto, é necessário que ele receba energia. Então, ali houve adição de energia e aqui houve liberação de energia. Considerando aí o que as duas alternativas dizem, vamos ver que em 2 ele diz o seguinte, que uma exotérmica tem a sua entalpia final. Qual que é a exotérmica que nós estamos analisando? É essa aqui. Uma entalpia final. Qual que é a entalpia final? É listado nesse eixo aqui do H, da energia, né? Lembrando que essa energia é H de entalpia. A entalpia final é menor do que a entalpia inicial. Ela é menor, a final é bem menor que a inicial, se a gente comparar aqui. E sua variação de entalpia é menor que zero. O que significa ser menor que zero? Significa ser negativo. E nós sabemos que a reação exotérmica, pela análise dos gráficos que nós fizemos durante a aula, possui sinal negativo. Então, portanto, essa também é uma alternativa correta. Então, já está correto 0, 1 e 2. E a 3? Nas endotérmicas, a entalpia final, onde que está a entalpia final numa endotérmica, é maior que sua entalpia inicial. Ela é maior, veja aqui, ó. Logo, a sua variação de entalpia é da ordem o quê? É da ordem positiva. Por que da ordem positiva? Porque como eu estabeleço uma variação de entalpia, um ΔH é HP menos HI. Se eu estabeleço isso, eu vou concluir que, de acordo com a análise dos nossos gráficos, o nível de entalpia do meu produto é maior do que o nível de entalpia do meu reagente. Logo, eu vou ter aqui uma grandeza, positiva. Então, tem um sinal positivo maior que zero. Fica aí registrado aí que todos os itens dessa questão 2 são corretos. Obrigado por assistir essa aula. Até o próximo vídeo, onde nós realizaremos a correção das atividades 3, 4 e 5. Espero que você tenha conseguido compreender todo este conteúdo.